Olá, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre um filósofo pré-socrático. Como são também chamados os pré-socráticos? Filósofos da natureza. Nós vamos falar sobre Heráclito de Éfeso. Heráclito de Éfeso. Éfeso é o nome da cidade onde ele nasceu. Hoje em dia essa cidade fica na Turquia, né? Mas ele é entendido como um filósofo grego. Porque a gente sabe que a gente tem a tradição do nascimento da filosofia na Grécia, etc. Então, hoje em dia, Éfeso se localiza na Turquia, mas a gente continua chamando Heráclito de filósofo grego, tá? Um pré-socrático. E a gente vai estudar qual é a grande importância de Heráclito. Heráclito, junto com Parmênides, que a gente vai estudar na próxima aula, tem uma importância muito forte. Heráclito e Parmênides, que é outro pré-socrático, são os dois pré-socráticos mais importantes. E eles são extremamente estudados. Filósofos modernos estudaram. E o que a gente tem de Heráclito, né? A gente não tem nenhum livro inteiro dele, a gente tem algumas frases que chegaram até nós e a gente procura interpretá-las. Mas Heráclito é um filósofo que a gente sabe bastante coisa sobre a tese dele, sobre a teoria dele, sobre o pensamento dele. Há uma curiosidade, ele é conhecido como Heráclito, o obscuro, né? Dizem que ele era muito antissocial, ele não gostava da política, ele não se envolvia com as coisas da cidade. Bem, é de Heráclito aquela frase famosíssima, que eu não sei se é tão famosa para vocês, mas acho que sim. É impossível entrar duas vezes no mesmo rio. Já ouviram essa frase? É impossível banhar-se duas vezes no mesmo rio, né? Ou seja, ninguém entra duas vezes no mesmo rio. E vocês entendem por quê, né? O rio é um fluxo, né? Se eu entro num rio agora e entro depois de 5 minutos, as águas já são outras, né? Então o rio não é o mesmo. E é interessante também porque eu não sou a mesma. 5 minutos depois, 1 minuto depois, eu também sou movimento. Então nem eu sou a mesma e nem o rio é o mesmo. Essa frase famosa a gente vai entender agora. Foi só Eu só contei essa frase logo no início para vocês entenderem de quem eu tô falando. A gente vai falar sobre a teoria dele agora. Vocês lembram que todos os filósofos da natureza ou filósofos pré-socráticos trabalham com algum elemento da natureza? Lembram de Tales de Mileto, que diz que tudo é água? Ar, que é a origem de tudo é água. Para Heráclito, o grande elemento que simboliza seria o fogo. Então Heráclito é o filósofo do fogo, é o filósofo pré-socrático que fala do fogo, e a gente vai entender de que maneira ele fala do fogo. Primeira coisa, para entender as ideias de Heráclito ou o pensamento de Heráclito, a gente precisa entender que ele vai dizer que a grande tese dele é sobre o movimento da natureza. Tudo é movimento para Heráclito, o movimento constante da natureza. E o que é movimento? Movimento é mudança. Então Heráclito é um filósofo da mudança. Ele diz que tudo está em constante fluxo, tudo está em constante mudança. Tudo que nós conhecemos, a natureza, está tudo num fluxo perpétuo de transformações. Ele chama isso de um eterno, nós chamamos isso de um eterno vir a ser. Então nada é, né? Nada é. Está tudo num movimento eterno entre seus opostos. Tudo se transforma o tempo todo. As pessoas que quando dão aula de Heráclito, os professores têm uma mania, e eu também tenho, de falar sobre aquela música do Lulu Santos, como uma onda no mar, sabe? Nada do que foi será, de novo do jeito que já foi um dia. Tudo muda o tempo todo no mundo. Isso é Heráclito, o mundo em constante transformação. Heráclito diz que a natureza é caracterizada, o mundo é caracterizado por briga entre opostos, entre contrários. É o fluxo permanente, um eterno vir a ser. Tudo se transforma o tempo todo. O que é frio se torna quente, o que é quente se torna frio. Nada permanece idêntico a si mesmo. Nunca. Tudo vira sempre o seu oposto. Ele vai dizer que tudo que a gente consegue entender, tudo que existe é originado dessa briga entre opostos. Essa briga entre opostos origina tudo que é, toda a physis, tudo que existe. E ele quer que a gente entenda, ele não quer que a gente entenda, a gente entende o conceito de devir, que é o conceito de eterna mudança, eterno fluxo, aquela frase em grego famosa, né? Panta rei, tudo flui. Então, a natureza para ele é formada pelo movimento. Agora, vocês devem estar se perguntando, né, se nada é fixo, porque ele vai dizer o seguinte: nós temos a sensação de que as coisas estão paradas,
de que eu sou, aquilo é, essas coisas são dessa maneira. Porque ele vai dizer o seguinte: os nossos sentidos nos enganam. Eles não dão conta da realidade, porque a realidade é movimento e a realidade é mudança. Mas os meus olhos não capturam a mudança. Os meus sentidos não capturam a mudança. Os nossos sentidos, eles capturam coisas fixas, né? Então ele vai dizer, por isso nós temos a sensação de que as coisas estão paradas, mas na verdade, para Heráclito, nada está parado, tudo é mutante, tudo é movimento, tudo é fluxo, tudo está transitando entre opostos, nada é fixo, é como se a gente dissesse assim, nada é, as coisas estão. Compreenderam? Então, a única razão pela qual a gente acha que as coisas são de alguma maneira, ou que elas estão paradas, é porque nossos sentidos não dão conta da percepção do movimento. Portanto, os sentidos são enganosos, eles são ilusórios, porque eles nos iludem de que as coisas estão paradas, quando na verdade as coisas estão em movimento. E esse movimento tem um nome, é um movimento dialético, compreendem? Com movimento dialético. O que é a dialética, né? É exatamente essa transição entre contrários, é a polêmica, a relação, e ele vai dizer uma coisa interessante, é da relação entre os opostos que surge tudo que existe. Tudo que existe na natureza é fruto dessa briga entre opostos. Então, o quente e o frio. O quente está eternamente transicionando para o frio está eternamente ser transicionado para o quente. Mas nós, quando colocamos a mão, sei lá, numa pedra de gelo, percebemos, isto é frio. Quando, na verdade, Heráclito vai dizer, existe um movimento de transição entre quente e frio que a gente não consegue capturar. É como se os nossos olhos, nós seres humanos, olhássemos a realidade tirando retratos. Porque nós, na verdade, nós não conseguimos ver o filme. Nossos olhos não capturam o filme. Nós vemos retratos. Então, a natureza para Heráclito é um eterno vir a ser. Vou repetir. A natureza para Heráclito é um eterno vir a ser. E de que maneira Heráclito resolve essa questão? Ele vai dizer que o universo é organizado, a harmonia do universo ocorre dessa maneira. Ocorre porque nós conseguimos, através do logos, lembram disso da aula retrasada, eu acho, através do nosso logos, da nossa realidade, a gente consegue fazer uma leitura do mundo. É o logos que possibilita que a gente trace uma compreensão da natureza e das coisas como elas são. Então vamos lembrar da expressão movimento dialético e vamos lembrar da teoria de Heráclito, a teoria do movimento constante da natureza, que é da relação entre os opostos que todas as coisas surgem. E por que nós não percebemos isso? Porque os nossos sentidos são enganosos, eles não dão conta da natureza em movimento. Nossos sentidos, eles tiram retratos parados de coisas que, na verdade, estão em eterno fluxo, ok? Então, o que a gente precisa saber sobre Heráclito? Rapidamente, né? Fogo, movimento, devir, movimento dialético, tudo flui. A natureza está num processo de constante vir a ser. E que tudo ocorre, tudo se origina, tudo é fruto da relação entre opostos. Nada permanece idêntico a si mesmo, tudo vira o seu oposto o tempo todo. Bom, aqui a gente tem um resumo muito breve sobre o Heráclito e eu espero que vocês consultem nosso PDF, que também está muito claro, muito simples e muito direto, com os elementos que vocês precisam compreender sobre Heráclito. Qualquer dúvida, eu estou aqui a qualquer momento para vocês tirarem dúvidas e a gente conversar mais sobre isso. Beijos!